O primeiro sinal real de que o PIFAS já arrebentou acaba de chegar aos Estados Unidos. Para os Estados Unidos, as importações provenientes da China, BEM, já estão a cair, pararam brutalmente. Não há nada para os Estados Unidos. Há consequências. A Banking and Business está a noticiá-lo hoje. Está a noticiá-lo. Jornada desde ontem. O que se aproxima é uma terrível tempestade econômica. Tempestade econômica. O Data Portuária, um portal de negócios especializado precisamente nisso. Nos portos, e está a ver a queda, o colapso brutal. O Washington Post publicou hoje, esta manhã, às 5 horas da manhã. Basta olhar para ele. Aí tem várias fontes nos Estados Unidos e em espanhol, no México também. Em várias línguas isto já está a ser noticiado porque, pois bem, hoje, meus amigos, o Porto de Los Angeles, por sinal, que é o maior porto dos Estados Unidos, estamos a falar do gigante dos portos dos Estados Unidos, já emitiu um aviso. Dizem também que os navios, por que é que eles ainda não chegaram? Por que estão demorando tanto a chegar? Quem é que os parou? Quem é que parou a economia dos Estados Unidos? Quem é que está debaixo do interruptor? Adivinha quem é? Digam-me no chat. E já estão a avisar precisamente, não só nos Estados Unidos, também se pode ver tanto no Washington Post como no La Jornada, que estão a avisar que esta semana nos Estados Unidos vai haver uma queda brutal de até 35% nas chegadas. Não estamos a falar de uma previsão, isso é matemática. Se o navio não chega, não chega. E isso, meus amigos, é só o início, já que as exportações chinesas para os EUAMA estão em alta. Estão praticamente a parar, a China parou tudo. Isto também foi confirmado pelo diretor executivo do Porto de Los Angeles. O seu nome é Jim Zeroka. E isso, meus amigos, significa algo muito, muito concreto. E que não vai haver o que havia naqueles contentores, o que havia naqueles navios. Não pensem que é só faiuca para a loja do dólar, não. Havia peças, roupas, brinquedos, ferramentas, comida, eletrodomésticos, computadores, tablets, ecrãs, liquidificadores, tudo o que se possa imaginar vindo da China. A questão, pessoal, é que sem isso, bem, a economia do ZEUA vai ficar sem sangue. Porque tudo o que entra por esse porto, o maior porto dos Estados Unidos, pelo Porto de Los Angeles, porque é isso que enche as prateleiras dos Estados Unidos. No Walmart, no Target, no Home Depot, na loja do dólar, na loja de conveniência da esquina. É tudo o que os caminhões também transportam. Os transportes, os comboios, as fábricas, os centros de distribuição, as fábricas de montagem, cada um dos contentores que vieram da China vieram. E aí está. É um problema enorme. Do tamanho de Wall Street. Isto, meus amigos, talvez alguém possa dizer contentores e não, a coisa não é uma queda dos contentores ou da economia, não é uma queda da economia. O que está em causa é o que estava dentro deles. E sem 35% de um carro, não se pode vender o carro, não se vai vender o carro sem bomba de gasolina, sem volante e sem travões. O liquidificador e o micro-ondas ainda não chegaram, tal como reportam os meios de comunicação alternativos e fazedores de opinião. As autoridades portuárias já confirmaram, então estou a partilhar aqui. Portanto, meios de comunicação social que se dedicam precisamente à banca e aos negócios e que se dedicam também a transmitir dados dos principais portos do mundo. Porque isto não tem nada a ver com política ou com um editorial. Os empresários da logística, os próprios dados do tráfego marítimo, estão a confirmar que esta semana, vejam bem, estavam à espera, por exemplo, de 17 navios que deveriam chegar a Long Beach. Sabe? Quantos desses 17 chegaram? 3. Alguém está a sabotar-nos, porque isto é uma redução de mais de 80%. E não é preciso ser um gênio para saber quem nos sabotou, nem sequer lhe chamemos sabotagem. Eu chamar-lhe-ia karma. Porque o Trump está a dizer que a China está a abusar de nós, a abusar de vocês. Bem, eu não vos vou mandar nada, não vou abusar mais de vocês, não se preocupem. Tão simples quanto isso.
E os números que estão a sair da Califórnia hoje já ultrapassam todos os cancelamentos que vimos mesmo durante a pior crise da Covid, agora é pior. Só nestes dias já há 70 partidas canceladas confirmadas da China para os portos de Los Angeles e Long Beach. Mesmo que os navios tenham sido carregados na China com peças já vendidas e tudo, a China está a dizer, não, para onde, meu amor? Não, vou deixar um pouco de carga aqui, os Estados Unidos, não, nada. Nada. Eles estão a voltar para trás. Iam para Long Beach e Los Angeles. Bem, não, minha querida. E se aprendemos alguma coisa na pandemia, meus amigos, é que quando os portos do mundo param, tudo para. Tudo para. E tudo dispara. Desde o preço de uma cafeteira até a produção, por exemplo, de um computador, de um carro, se o encontrarmos. Desde a entrega de uma peça de mobiliário à produção, claro, de um automóvel. Por quê? Porque vivemos numa economia globalizada. Se um elo se rompe, estamos numa economia interligada. E se um elo da cadeia se quebra, tudo vai cair. Nada mais do que o que está a acontecer agora, porque não é culpa da pandemia, não é culpa de uma tempestade, não é um incêndio, não é um acidente. Isto, meus amigos, é algo provocado. Isto é o resultado direto, precisamente, destas medidas de cortar os tomates do tigre. O Trump estava a dizer que a China está a abusar, das tarifas. A China já está a responder. O mesmo Trump que prometeu baixar os preços, que prometeu trazer de volta a manufatura. Agora ele está a destruir toda a cadeia de produção do ZEUA. A partir de 2 de maio, qualquer produto comprado na China, porque já é um prêmio de preço. Por exemplo, um par de tênis custava 10 zeta, agora com a tarifa custam $. Mas Trump, cale-se charros, não diga por quê. A Amazon quis lá pôr a avaria. Ei, e por que se eles custam 10? Now I have to pay lá. Sabe de onde vêm os tênis Nike? Da Nike? Eles vêm da China e agora mais do que duplicaram de preço. Basta perguntar a Trump, ele não quer que ninguém no CZUA faça a repartição. Para onde vai o dinheiro extra que os americanos pagam para os cofres de Donald Trump? A administração de Donald Trump é um imposto. Ele está a tirar dinheiro aos americanos como se nunca tivesse respirado. Praticamente, para meter gasolina, para comprar um par de sapatos, um caderno para o miúdo, um lápis, ovos, leite, pão, tortilhas. Por outras palavras, as tarifas, que subiram para 145%, já estão a aumentar o custo de tudo. Quem é que pensa que pode pagar isso? A vida já é cara e extremamente difícil. Um imposto de 245% mesmo sobre algumas coisas, meus amigos, isso nunca se viu na pior das tiranias. Nunca antes um tirano foi capaz de angariar um... Imaginem se nós gritamos quando o imposto foi aumentado com razão. Não é que eu seja muito taxado. Trump diz, atreve-se a dizer que é que o Canadá tributa demasiado. E eu ainda vi um parvo que disse não, sim, no Canadá. E se fizeres as contas, verifiquei que em todos os estados dos Estados Unidos é mais barato. Verificaram as taxas que são efetivamente impostos. De 245%. Imposto especial de consumo, de 145% para 245% do que vem da China. E se vier da Tailândia, da Finlândia, das Filipinas, do Canadá, do Panamá, de onde quer que seja, impostos de 10% a 25% para além dos impostos locais e dos impostos federais. Se somarmos tudo isto, o americano médio pode estar a pagar até 320% de impostos sobre uma coisa. Claro, mas não queremos isso na repartição quando colocamos as coisas no carrinho da Amazon. E as empresas, agora estão, claro, como dizemos no México, a dar à luz chaiotes. Por quê? O que estão a fazer? Estão a cancelar encomendas porque as coisas não estão a vender. Estão a suspender os contratos, estão a parar as entregas, estão a deixar os contentores na China.
É por isso que também há cancelamentos e aqueles que se atrevem a comprar a China dizem, bem, não vos vou vender. Os números confirmados pelo sector da logística já dizem que as reservas de envios caíram até 50%. As reservas de embarque já caíram até 50% esta semana. Por outras palavras, o estoque, a reserva, o que eles tinham no armazém está a esgotar-se. É uma questão de dias e a mercadoria não está sendo transportada no momento. Por quê? Porque ninguém quer arriscar-se a pagar uma taxa absurda de 145% quando não sabem se as pessoas podem pagar isso de momento. E não se trata apenas dos contentores. Cada contentor, meus amigos, significa muitos empregos. Lá se vão os empregos de muitos americanos que precisavam desses cabos para acabar o carro. Ou os liquidificadores, ou os fornos, ou a faiuca, artigos de cozinha. Vejam isto. Por cada 4 contentores que são descarregados, um facto muito importante, por cada 4 contentores que são descarregados, é gerado um emprego entre estivadores, motoristas de caminhão, operadores de guindaste, pessoal de armazém, mas todos aqueles que já trabalham nessa cadeia produtiva. Agora, em vez de descarregar 5 contentores, são apenas 2. Descarregar apenas 2, sabe o que é que isso significa? Menos horas de trabalho, menos turnos, menos salário para os americanos no porto, que trabalham diretamente na zona portuária. Não lhe estou a dizer tudo o que se move em cima disso, pois não? Indiretamente. Que não trabalham na zona portuária, mas que precisavam do que estava dentro do contentor para o vender no negócio. Para a maquila, para a montagem. É por isso que, em muitas zonas do sul da Califórnia, isto já está a afetar fortemente o nível de vida de muitas famílias. Porque sem isso a economia não se move. Sem isso, a economia não se move. E isto, meus amigos, não vai ser resolvido, infelizmente, nos próximos dias. Não parece haver uma solução à vista. E os efeitos do que estamos a ver aqui, que à primeira vista poderíamos estar a ver as notícias ou a fazer uma pausa no telemóvel, não há contentores. Bem, quem sabe? Os portos estão a cair, mas não nos afeta, já que não trabalhamos lá. Afeta-nos a todos. E os efeitos vão ser sentidos. Nos bolsos de milhões de americanos, milhões. Atrever-me-ia a dizer que quase ninguém vai ser poupado. Não apenas nos Estados Unidos. Já o dissemos muitas vezes. Depois há quem diga, bem, mas vocês não vivem na América. Sim, eu não vivo nos Estados Unidos neste momento. Deus abençoado, imagine. Ter lá o Trump como presidente. Mas a questão é que se o fluxo diminui, refiro-me ao fluxo de bens entre duas das maiores economias do mundo que estão agora numa luta, a China e os Estados Unidos. O que acontecerá com as cadeias de abastecimento? Elas ficarão desincronizadas e os custos aumentarão muito. E os custos vão disparar. É quando se desloca um pouco de petróleo do Médio Oriente, tudo muda. E a inflação acelera. E depois tudo fica mais caro, tudo fica mais lento. Roupa de primavera, eu sei, material escolar, não estamos nem perto de ter que fazer essa despesa. Que em situações normais no México, em qualquer sítio que se vá, dão-nos uma lista enorme. Lista! E a despesa é muito elevada. Agora imaginem uma ruptura nas cadeias de abastecimento. Peças sobressalentes para máquinas, consolas de jogos de vídeo, peças para automóveis, das quais o México também depende para a indústria automóvel. É tudo isto que está em causa. E agora Trump está a dar entrevistas dizendo que nada está a acontecer. É que o aumento dos preços dos carrinhos de bebê, das bonecas e das roupas é insignificante. Bem, sim, é para ele. Mas nem todos somos multimilionários. Ele diz que o que importa é que a gasolina desceu para 98 litros. Como é que vê isso? Falamos sobre isso ontem. Em lado nenhum a gasolina está a 1,98 por galão nos Estados Unidos. Já perguntei muitas e muitas vezes, todos os dias. Isso não acontece. Penso que dentro da Casa Branca devem ter uma bomba de gasolina e lá devem colocar o preço que Trump quer e ele pensa que lá fora é a mesma coisa. As taxas hipotecárias dizem que estão a descer. Ele diz que os americanos podem hoje comprar uma boneca mais barata em vez de gastarem $35 noutras coisas. Que não é preciso alimentar a besta, disse ele ontem. Sem mais nem menos. Como se toda a guerra comercial fosse um capricho de consumidores mimados.
como se milhões de famílias americanas não estivessem já a lutar, contando cada dólar para fazer face às despesas. Como se a inflação de 2 dígitos, meus amigos, não fosse um problema terrível. E o mais absurdo é que mesmo que hoje, se hoje Trump dissesse, sabem que mais, eu engulo o meu orgulho. Estou a falar com o Xi Jinping. Se hoje Trump assinasse um acordo com a China, o que não vai acontecer, mas supondo que acontecesse, ainda teríamos escassez e aumentos de preços durante muitas semanas. Por quê? Bem, porque, como explicaram os operadores logísticos, se olharmos para essas notas, são necessárias pelo menos 2 semanas para reposicionar todos os navios da China que não estão a chegar aos principais portos, como qual deles? Para os portos principais, como Qingdao, Xangai, Qingdao, Shanghai, Shenzhen. E, para além disso, precisariam de mais 2 semanas para atravessar o Pacífico. E depois precisariam de mais tempo para descarregar as mercadorias e depois de descarregarem no porto, processam, distribuem, reabastecem. Estamos a falar de um mínimo de 1 mês. E na melhor das hipóteses, 1 mês deste colapso que eles estão a dizer que já começou, não vai começar, pois não? Não, já começou. E agora está a XXX%, amanhã vai estar a XXX%, daqui a uns dias vai estar, imagine isso. Sabes o que é que isso significa? Significa que os primeiros sinais de pânico nos Estados Unidos já estão a passar. O que vemos não é uma simples disputa comercial, mas sim uma grande fratura na economia dos EUA. A fratura da economia dos EUA. Qual é o plano de Trump? Não há plano nenhum. Já Wall Street já começou a sentir os efeitos, como diz Trump. Trump diz que não governa para Wall Street, diz que governa para a Main Street, para a rua, ao nível da rua. Mas aí vai ser pior, acreditem em mim. Vai ser muito pior. Porque o que é que vai acontecer? Quando as pessoas forem ao supermercado e não houver nada, e o pouco que há, como bem disse Trump, vai ser mais caro. Não vai acontecer que, em vez de 30 bonecos, se passe a ter o suficiente para 2, e esses 2 vão ser mais caros, como disse Donald Trump, 2 bonecos? Não. Em vez de 30 ovos, vamos ver apenas 2, e esses 2 ovos vão ser mais caros. E isso vai ter um impacto enorme. E tem de ser dito em linguagem clara, não há aqui nenhuma estratégia econômica. Esta é uma medida terrível. Trump não está a pensar nos trabalhadores das docas, não está a pensar nos caminhonistas, não está a pensar nos consumidores, está a pensar nos seus votos. Por quê? Porque está a fazer-se de nacionalista com uma economia que não funciona com fronteiras. A economia dos L-Star Silva nunca funcionou com fronteiras. Pelo contrário, foi construída com base no comércio livre, de encontrar coisas baratas em qualquer parte do planeta para trocar e revender. Essa é a base do capitalismo. Foi assim que o dólar, a hegemonia, a economia e o globalismo foram construídos. Não se pode pôr fronteiras a isso, porque depois vai tudo para o inferno. E castigar a China tem consequências. Dizer não é uma mentira. E o que está a acontecer agora, pessoal, é exatamente o que dissemos que ia acontecer. Não é preciso ser um gênio para o dizer. E se entrarem numa guerra comercial com a China? E se entrarem numa luta com o que está na cozinha? Bem, o que é que vai acontecer às fábricas nos Estados Unidos? Vão voltar à Idade da Pedra? Porque construíram este sistema. A palavra globalização, eles praticamente inventaram-na. As cadeias de abastecimento foram praticamente concebidas por eles. O comércio global, eles são praticamente os padrinhos do comércio global. Como é que eles vão mudar para um sistema praticamente comunista, onde só consomem o que produzem e se fecham ao resto do mundo, cortando todas as cadeias de abastecimento, e depois sair ileso, não é? E não estou a dizer que a China é um parceiro perfeito, ou que não tenha havido, como diz Trump, que eles tenham abusado das suas vantagens. Bem, pá, são negócios, e se eu puder tirar vantagem nos negócios, são negócios, certo? O que eu digo é que lutar contra o maior fornecedor de bens do planeta tem sempre um custo. Especialmente se não tivermos uma estratégia clara, se não tivermos um plano de contingência, é uma loucura. É como cortar a perna porque nos dói o pé. É como pegar fogo à casa para matar uma barata. E a história econômica, meus amigos, ensinou-nos isso.
Quando Herbert Hoover... Tem aqui um exemplo claro. Ele fez algo do gênero. Se alguém se pergunta, será este o mais bizarro, para não dizer insultuoso ou não, presidente que os Estados Unidos já tiveram? Hoover fez algo semelhante. Em 1930, nos Estados Unidos, impôs tarifas, tal como Trump, chamava-se a Lei Smoot-Hawley. E o que causou, no final do dia, foi uma contração global que terminou naquilo que todos conhecemos agora como a famosa Grande Depressão. E hoje estamos a assistir à versão 2.0 de Trump-Hoover. Só que agora tudo é mais rápido porque tudo está interligado e agora podemos ver os resultados. É aí que os portos o estão a mostrar. O que é que se segue nos próximos dias? Não vou cometer um erro. Por quê? Porque até os diretores dos portos já o disseram, nem sequer o estão a ver nos portais de notícias. São os diretores dos portos que dizem que o que aí vem é o caos, a improvisação, a inflação, a escassez. Mais discursos vazios são o que também se segue. Trump não sabe a duração da transição, como ele a chama. Transição, como ele lhe chama. Foi-lhe perguntado precisamente na cadena nacional, ontem passamos a entrevista dobrada em espanhol. Quanto tempo os americanos devem preparar-se para esta mudança? E o que é que ele disse? Não sei. Claro que ele não sabe porque não tem um plano. Só há um presidente por aí que está a usar a economia, manipulando os mercados, tirando partido disso porque sabe como os mercados vão reagir e sabe em que cavalo apostar antes que eles desestabilizem os mercados. E aí estão as consequências. A propósito, pessoal, se chegaram a esta parte do programa em direto, bem, é importante. E para se inscreverem, porque nos ajudam muito ultimamente, temos tido muita censura. Ontem estive a ver alguns dos nossos vídeos. Curiosamente, cortaram-nos ou silenciaram segmentos de palavras de segundos em que estávamos a dizer alguma coisa. Mas vou continuar a dizê-lo, porque os factos estão lá. Não estou a inventar nada. Nem sequer são fontes que dizem que é o Wall Street ou o The New York Times. São portais de negócios, portais marítimos. Estão a confirmar. Apenas está a começar e o espetáculo continuará por muito tempo. Vemo-nos no próximo vídeo ou no próximo colapso. Mas primeiro deixem-me ler alguns comentários dos que estão aqui conosco. Raul Lupe diz: o dólar em breve deixará de ter peso internacional e tornar-se-á apenas mais uma moeda. Tato Cabrero diz: ojo panameños denunciam que aviones gringos les botanias de mosca, que destroem as colheitas e danificam a relva fértil. Donald Trump, o incendiário dos Estados Unidos, diz Daniel Vargas. El Buque disse o bem. Onde é que vamos parar? Diz José Espinosa. Era o que El Buque costumava dizer. Muito obrigado por se ligarem ao nosso primeiro em vivo do dia. E vemo-nos dentro de algumas horas com mais informações.